tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago, mais uma vez aqui com o Daniel. Hoje para falar novamente aí a respeito de bolsa de valores, falar investimento em ações aí com foco mais no longo prazo, né? Nossa ação em foco, né? Antes eu queria até, Daniel, comentar aqui, cara, eu peguei uma reportagem aqui bem interessante, né? Semana que vem, eu acho que já inicia a temporada de balanço, né? E a gente acompanhou aí os balanços do terceiro trimestre do ano passado, vieram bem positivos, né? A gente viu a maioria das empresas aí diminuir endividamento, algumas até conseguir aumentar faturamento, mesmo com um cenário complicado, né? Aumentar a margem de lucro, aumentar a lucratividade, aumentar retorno sobre o patrimônio. E a gente tem uma expectativa aí bem positiva também, né? Principalmente dos ativos aí que a gente acompanha agora para o balanço do quarto trimestre e, em consequência, também os balanços anuais, né? E eu peguei aqui, isso que a gente está falando da economia recuperando um pouquinho, né? Obviamente a gente sabe aí que tem empresas que recuperaram bem acima da média, conseguiram crescer bem acima do PIB, né? E o juro baixo faz também com que as pessoas que querem uma rentabilidade maior tenham que se expor mais, né? E a gente até tinha colocado um artigo falando do retorno sobre o patrimônio, né, no ano passado. E eu peguei um estudo, até vou colocar aqui na descrição, do Itaú, né, com as perspectivas aí de aumento de ROI até 2019, né? E a gente pega alguns setores, como, por exemplo, construção civil, perspectiva que sai de 3% para 8,2% no ano que vem, até o ano que vem, né? Setor de shopping center aí de 4,5% para 7,03%, o varejo de 10% para 16,1%, transporte e logística de 13% para 19%, e a gente pega aqui, por exemplo, de papel e celulose aí de 11 para 18. Né? Então, claro, tem alguns números aqui que estão divergentes aí com o que a gente imagina, mas isso mostra, né, que o mercado como um todo aí acredita na recuperação das principais empresas do Brasil, né? Mesmo em setores aí bem complicados como o de construção civil, né? Ou setores como a gente está acompanhando de siderurgia, com aumento de preços, né? O Usiminas mesmo divulgou hoje aí que em dezembro foi a maior produção desde 2013. Então, mesmo com um cenário, vamos dizer assim, ainda negativo, né? Saindo de uma crise, a gente observa o mercado bem comprador assim, para alguns ativos aí que com certeza vão elevar a rentabilidade, né? Principalmente essa questão da rentabilidade sobre o patrimônio. E com a taxa de juro em baixa, essas empresas acabam ficando mais atrativas ainda, né? Bom, nós vamos falar sobre a Eco-Rodovias, né? Isso. Então, aproveitando até esse embalo aí, né, de setores que podem crescer com a economia voltando a crescer, né? Com rodovias é um caso, né? Foi uma empresa que os negócios iniciaram lá em 1997, né? Empresa que é dona do grupo tem mais de 50 anos de atuação no mercado. A partir de 98, a empresa começou a se estruturar de uma forma diferente, começou a crescer, e hoje aí são mais de 9 empresas controladas, né? Tem concessão rodoviária, plataforma logística, terminais portuários, centros de distribuição, enfim, né? Claro, o principal negócio da empresa é a concessão rodoviária, que é o pedágio, né? Quem paga aí pedágio sabe que os preços da maioria são salgados, né? Mas por outro lado também as empresas conseguem ter alto retorno, né? Um negócio que tem uma rentabilidade interessante, né? A gente achou interessante trazer esse caso, até porque é uma das nossas recomendações aí de longo prazo, né, Daniel? Isso. Bom, aqui então, em relação ao desempenho da Eco-Rodovias, né? Com a última atualização aí, que é referente ao terceiro trimestre de 2017, ela apresentou um aumento na sua receita pro forma aí, que desconsidera receitas de construção, então é uma base de comparação aqui bem operacional, né? Desconsidera algumas questões contábeis aí. Então, ela apresentou um crescimento na receita pro forma de 11,4%, e isso muito em função do aumento do tráfego
e de reajuste de tarifas, aí, que girou em torno de 7 a 8% no consolidado médio, né? Considerando todas as concessionárias. O principal desempenho aí dentro das atuações, das áreas de atuação da empresa, foi em concessões rodoviárias e construção, né? E como concessões rodoviárias correspondem aí a grande parte da receita da empresa, a queda em serviços no Ecoporto de Santos, então, foi completamente absorvido e a empresa conseguiu, então, apresentar esse desempenho superior ao terceiro trimestre de 2016. Em relação ao lucro líquido, o lucro líquido ele veio bem acima do terceiro trimestre de 2016. O lucro líquido ele veio 86% acima. Então, ele fechou aí o trimestre com 125 milhões de lucro, frente aos 67 milhões vistos no terceiro trimestre de 2016. Isso muito em função, óbvio, do aumento das receitas, até porque trata-se de uma empresa que não conta com despesas de vendas consideráveis, então ela tem uma certa alavancagem operacional, e então ela tende a multiplicar os seus resultados com ganhos de escala conforme as receitas forem crescendo. Mas, além disso, ela conseguiu reduzir suas despesas de vendas, que é pouca coisa, e o principal ponto aqui vem, então, em relação às despesas financeiras. Por se tratar de uma empresa alavancada, bem alavancada, ela conta aí com 90% da sua dívida indexada ao IPCA e ao CDI. Então, com essa queda da taxa básica de juros e a baixa inflação, né, vista aí em 2017, a empresa teve, então, uma queda de 31% nas suas despesas financeiras líquidas, né, que é líquida aí de receitas financeiras. Então, ela teve um ganho muito grande, principalmente nessa questão de despesas financeiras, então atingiu aí um lucro líquido 86% superior. Sempre lembrando aí que em 2016 a empresa, então, fechou com prejuízo e agora vem recuperando terreno, e até as ações da empresa elas já começaram a se valorizar no início do ano passado, já antecipando essa recuperação. O mercado sempre antecipa, obviamente. Então, em relação ao endividamento aqui, 90% de endividamento é à base de debêntures e 9% vem do BNDES, então com dívidas de longo prazo, aí, subsidiadas pelo governo, enfim. Na dívida, 40% é indexado ao IPCA e 50% ao CDI. Então, aí o motivo pelo qual as despesas financeiras caíram drasticamente, e uns 2% sem disposição em dólar. Então, a empresa não precisa aí, correr riscos com variação cambial, não precisa realizar operações aí com derivativos, fazer proteção através de hedge. Então, aí um ponto positivo, né? Em relação à empresa, muito embora a empresa aí tenha uma dívida líquida que não foi reduzida nos últimos períodos, ela mantém uma dívida estável aí na casa de 4 bilhões, né? Ela por ter melhorado seu desempenho e aumentado seu desempenho operacional em relação ao EBITDA, a relação dívida líquida e EBITDA caiu de 2,6 para 2,5 vezes, né? Que a empresa já mencionou anteriormente que esse patamar aí é considerado um patamar saudável para a liquidez e solvência da empresa, muito embora alguns dados aí em relação à liquidez corrente da empresa esteja abaixo de 1, né, o que não é indicado, mas empresas desse setor aí são muito endividadas e, no caso, ela está dentro de um patamar saudável. Em relação à estrutura de capital, ela vem aí de uma redução na proporção de dívida bruta com patrimônio líquido, até por ter gerado mais caixa e ter apresentado lucros, né, depois de prejuízo. Ela passou aí de uma relação de 900%, que era 9 vezes o número de capital de terceiros em relação a capital próprio, para 6 vezes. E ela vem melhorando isso e tende a chegar aí no patamar de 2014, se não me engano, era de 2 vezes mais ou menos, a relação de capital de terceiros para capital próprio, o que também vem ajudando aí na questão da solvência e liquidez da empresa. Então, aqui, em relação à análise da própria empresa, ela tem como sua principal concessão a Ecovias dos Imigrantes, né, que corresponde a 31% das receitas com concessões rodoviárias. Nessa concessionária, ela teve um crescimento de 17% em suas receitas, e outra
concessionária importante aqui de mencionar é a Ecovia Caminho do Mar, no Paraná, que cresceu 36%. E essa Ecovia Caminho do Mar corresponde a mais ou menos 10% de representatividade dentro desse bolo de concessionárias rodoviárias. Então, essas duas rodovias é muito importante mencionar, essas duas concessões rodoviárias é muito importante mencionar que elas têm aí um crescimento de movimentos de veículos pesados. Então, elas estão diretamente relacionadas à questão da Ecovia dos Imigrantes com o Porto de Santos e a Ecovia Caminho do Mar com o Porto de Paranaguá, no Paraná. Então, na parte de São Paulo, eu acredito que esse movimento esteja relacionado ao aumento da produção do setor industrial e a do Caminho do Mar relacionada à venda, à exportação de commodities, né? Que, afinal, ano passado aí foi o recorde. Tivemos safras recordes aí e tem que sair por algum lugar, né? Então, esse aumento da receita da empresa está diretamente relacionado com questões econômicas, que a gente já mencionou em vídeos anteriores, essa questão do agronegócio e essa questão da produção do setor industrial. E outro fator dentro do próprio setor industrial é a questão do setor automotivo, que vem aumentando a sua produção, aí se recuperou de um período de baixa. Depois de muito tempo, né? Hoje até saiu os números aí de venda de caminhões e ônibus, e depois de 3 anos foi o primeiro ano de positivo, né? De crescimento. Aí, óbvio que ainda é muito puxado pela demanda externa, mas o licenciamento de veículos também vem uma puxada, uma variação positiva. O fluxo mesmo nas rodovias com pedágio tiveram aumento ano passado, mesmo que pequeno, foi, eu acho, quase 2% de aumento ano passado, né? Em relação ao tráfego, óbvio, isso é uma questão óbvia, né? A empresa depende do aumento do tráfego, ela também tende a se favorecer com questões menores aí em relação a viagens, aumento da renda das famílias, mas esses 2 pontos que eu mencionei, eu acredito que sejam os mais importantes de mencionar aqui para aproveitar o tempo. Em relação a alguns dias atrás, aí mais especificamente dia 10 de janeiro, divulgaram aí que a empresa venceu o leilão aí do Rodoanel do Trecho Norte. Teve um ágio aí em relação ao mínimo de 90%, pouco mais de 90%, vencendo aí com um valor de 883 milhões, frente à segunda proposta de 517 milhões. Então, o mercado ele não aceitou muito bem essa questão, né, porque achou que a empresa exagerou aí na pedida, né, poderia ter pago menos, e também já vem aí um pensamento que eu também fiz um estudo aqui em relação à questão do endividamento. Possivelmente a empresa vem a necessidade de ela se endividar no médio e longo prazo aí, para cumprir questões de investimento nessa questão dessa nova concessão, mas eu acredito que o mercado tem exagerado, até os últimos pregões aí têm mostrado que o valor da ação se recuperou aí, e, bom, também o mercado... Esse tipo de empresa, né, Daniel, a gente falando de ROI ali, retorno sobre o patrimônio, né, a gente pega esse tipo... Pedágio aí é um retorno absurdo sobre o patrimônio, né? Chega a 150%, 60% retorno sobre o patrimônio, né? E tem uma questão interessante que, apesar de ter uma variação na receita, como tu comentou, depende muito, é muito ligado à economia, né? A localização, onde está a estrada, né? Se é perto de um porto, né? Enfim. Mas também tem o outro lado, que é uma certa previsibilidade na receita que em outros negócios não tem, né? Até porque esses contratos são de longo prazo, né? Esse aí foi é do Rodoanel, né? Esse aí é um contrato de 20 anos, né? Então, ok, pode variar o número de pessoas que vão passar pelo pedágio lá, isso varia, né? Mas tem uma previsibilidade muito boa que em outros negócios não tem, né? Oi? A taxa de retorno é bem mais fácil de mensurar, inclusive, é bem mais fácil de projetar, né? Então, nesse pensamento é um tipo de ativo bem conservador, né? Claro, excluindo essa questão que alguém pode rasgar um contrato, alguma coisa que é difícil de acontecer, mas tem esse risco, mas pensando pelo outro lado, é bem conservador, né? E via de regra sempre é autorizado o aumento do pedágio, né? É difícil a gente ver quando não é autorizado, né? E mesmo sendo uma empresa
E aí tem essa questão da previsibilidade e também dos pagamentos de dividendos que se tornam mais previsíveis também. Então é normal a gente pegar fundos de dividendos ou carteiras de dividendos, ou ter CCR, ou ter rodovias, né? E também outro ponto positivo aqui foi em relação à S&P, né, que elevou a perspectiva de rating de empresas aí de infraestrutura de transporte, né? Ela passou de negativo para estável. Então, isso aí também foi bem visto pelo mercado. Isso já faz alguns meses, mas é importante ressaltar aqui. A empresa também vem com um processo de alongamento de dívidas, né? Porque, como eu falei, ela é uma empresa... Empresas desse setor normalmente são endividadas, né? Pela necessidade de investimento. Mas e é fácil, e a gente acompanha aqui o outro lado, a renda fixa, é fácil deles colocarem essa dívida no mercado, né? A gente pega essas debêntures, por exemplo, que são incentivadas, que não tem nem imposto de renda para a pessoa física, né? Isso aí se coloca rapidinho, 300, 400, 500, 600 milhões de reais em dívida, né? E o rating é elevado também, normalmente a grau de investimento é A para cima, né? E, óbvio, essa relação do rating aí e o aumento das dívidas passou então agora a ter 20% das dívidas de curto prazo, o que ainda é elevado, mas acaba sendo inevitável. Em relação às ações, as ações fecharam hoje aí fecharam, se não me engano, em 12,44. São ações que estão listadas aí no novo mercado, né? Então a empresa aí é uma empresa que tem práticas de governança corporativa diferenciada aí no segmento máximo nesse sentido, na B3. Ela fechou 2017 com uma valorização aí na casa de 55%. E o dividend yield, nos últimos 5 anos, a média aí é de mais ou menos 7%, e o payout de 40%. Esse dividend yield só não é mais alto, porque, como eu mencionei anteriormente, em 2016 a empresa fechou com um prejuízo, e em 2015 o desempenho foi fraco. O dividend yield de 2014 fechou aí próximo de 14%. Então, essa média ela tende a aumentar, e até por isso nós temos ela na nossa carteira de dividendos. Acreditamos que a empresa tem a capacidade aí de gerar caixa para aumentar essa distribuição de lucros, né? E em relação ao valor das ações, a mínima dos últimos 12 meses é de 7,93 e a máxima aí de 12,88. Ela já está, então, próxima da máxima e segundo nosso setor de análise técnica, ela vem com uma tendência de alta, né? Em relação à volatilidade, é uma volatilidade de 36%, o que é isso nos últimos 12 meses, né? O que é uma volatilidade comum para ações, né? Inclusive, eu vi algumas ações, fiz alguns relatórios nos últimos tempos aí com uma volatilidade superior a 40%. Ela está presente, a Ecor 3, ela está presente na nossa carteira crescimento e também na carteira dividendos. Então, nós temos aí perspectivas de ganho de capital e também de ganho com dividendos, né? O alvo, a princípio, de acordo com a nossa última análise, é de R$15. Esse alvo ele pode mudar, né, de acordo com a movimentação do mercado. Nós estamos analisando isso, inclusive. E o ganho dentro da carteira crescimento, que houve a inclusão na metade de agosto, ela já tem um ganho aí de 14% desde então. E na carteira de dividendos, que foi incluída aí depois, tem um ganho de 6%. O potencial de ganho a partir do valor atual até o preço-alvo, então, aí gira em torno de 20%, um pouco mais de 20%. Ela acabou ficando um pouco atrasada, né? A gente pega alguns setores aí de concessão e outro setor que está começando a ficar interessante, eu acho que até valeria a pena a gente falar, que o setor de seguros, BB Seguridade, Sul América, né? Que não se beneficiam tanto com o juro baixo, mas daqui a um pouco o juro voltando a subir um pouco já começa a ficar interessante, né? Foram ativos aí que ficaram um pouco para trás, né? Mas, como tu mesmo comentou, são ativos que têm perspectiva de crescimento, né? E também no pagamento de dividendos. Eles estão em recuperação, né? Bom, mas no mais eu fechei aqui, Thiago. Maravilha, pessoal. De Ecor Rodovias era isso, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, peço para colocar aqui nos comentários, né? E qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, é só nos chamar. Um abraço aí, até mais. Até mais.